Olá, meu nome é João Pedro dos Santos Silva e eu sou orientado pelo professor Dr. Cássio Marcelo Colassi Dantas. O título do meu projeto é Análise de ocorrência em sistemas de distribuição de energia baseado em aprendizagem de máquina. Então, recentemente tem ocorrido um aumento da complexidade das redes de distribuição, né? Então, isso é proveniente do quê? Né? Da adição de novas cargas e também de fontes de energias renováveis, né? Isso somado à crescente do setor privado, né? Também. Então, deixa a complexidade bem maior desses sistemas, né? Então, paralelo a isso, é também importante a gente lembrar que o sistema elétrico ele é suscetível a eventos inesperados, né? Então, por exemplo, se há uma tempestade e então há uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, então, consequentemente, os clientes eles vão ligar, né, para essas distribuidoras e essas distribuidoras elas vão armazenar os dados dessas chamadas, né, desse registro, nos seus bancos de dados, né? Só que por se tratarem de grandes volumes de dados, torna inviável a análise manual, né, e a modelagem, né, para esses dados, né? Então, torna-se relevante também a aplicação de técnicas de análise exploratórias modernas e, além disso, a aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina para modelar né, essas chamadas, né? Como é que ocorrem essas chamadas, né? Então, nosso objetivo geral, justamente nesse projeto, é abordar os conceitos relacionados à análise exploratória de dados para apontar e correlacionar as principais características intrínsecas às falhas, né, e ocorrências de sistemas elétricos de distribuição, que estão especialmente ligadas às eventuais reclamações dos clientes, né, e com isso desenvolver os modelos inteligentes a serem aplicados para a análise dessas ocorrências. Então, os específicos são apontar os desafios, as vantagens e limitações relacionadas aos principais trabalhos existentes na literatura que abordam a aplicação de inteligência artificial, né, relacionadas às ocorrências, né, e falhas nos sistemas elétricos. Então, contribuir com a formação de recursos humanos também é um dos nossos objetivos específicos. Então, nossa metodologia ela consiste basicamente em revisão bibliográfica, né, que busca por uma contextualização, busca por features e modelos relacionados às ocorrências, né, seleção de bases de dados, né, selecionar as bases de dados para análise exploratória e modelagem, né, também. A aplicação da linguagem de programação Python, né, também busca realizar simulações computacionais para análise, né, e também modelagem. A análise exploratória em si, né, que busca correlacionar e apontar as principais características, né, em relação à nossa temática. E a modelagem de dados, né, que são simulações computacionais que buscam a criação de modelos preditivos. Então, em relação aos resultados parciais, a construção da base de dados se deu em duas partes. Primeiramente, nós tínhamos os dados provenientes das chamadas, só que ao analisar, a gente chegou à conclusão de que, por meio dessa figura, é possível observar que as chamadas emergenciais elas são maiores do que as chamadas programadas. Né? Então, a gente resolveu trabalhar com as chamadas emergenciais. Né? Então, a gente tinha a data e a hora que ocorreu, né? Essas chamadas e a subestação responsável. E também a gente tinha os dados meteorológicos, né? Que, com base na literatura, a gente também percebeu que os dados meteorológicos eles influenciam, né? Também nessa análise da ocorrência. Então, a precipitação, a temperatura máxima e a velocidade do vento, eles são características que foram fornecidas pelo site do IMET, né? Pela API do IMET, a gente conseguiu extrair. E aqui na figura 2 a gente percebe a disposição das subestações da concessionária, né? De distribuição de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, né? E as bases meteorológicas do IMET, né? Então, as estações meteorológicas do IMET. Então, com base nas coordenadas geográficas, a gente conseguiu concatenar os dois bancos de dados, né? Conseguiu relacionar, com base nessas, como a gente tinha dia e hora e as coordenadas geográficas, a gente conseguiu relacionar esses dados, né? Então, aqui a gente fez uma plotagem acerca das características sazonais das chamadas, né? Então, aqui em relação ao número de dias, e também em relação às horas do dia, ao mês e à estação do ano. Então, aqui em relação às horas, a gente percebe que de aproximadamente 8 até as 11, 12 horas, geralmente é onde que se mais tem o número de chamadas, né? E na madrugada tem pouco, e ao decorrer à medida que vai anoitecendo, as chamadas são menores, o número de chamadas, né? Então, aqui em relação aos dias da semana, a gente percebe que o sábado e o domingo são bem menores em relação aos dias anteriores. Em relação aos meses, a gente percebe que de abril a agosto há uma diminuição no número de chamadas, que coincide com o outono e inverno também, né? E o verão, que é geralmente em janeiro, fevereiro, dezembro, né? É onde é que se mais tem número de chamadas, né? Em relação aos outros dias. Então aqui a gente também fez uma categorização dos dados meteorológicos, né? Com base no site do Alerta Rio. Então aqui, em relação à variação da temperatura em relação ao dia anterior em graus Celsius, a gente pode classificar como estável. Se variar até 2,9, né? Declínio, diminuindo mais de 3. A elevação, se aumentar mais de 3, né? Então, são essas três categorias.
A categoria de chuva, sem chuva, se a gente pega a hora em que mais choveu no dia, né, e analisa. Então, sem chuva, 0, né? Chuva fraca, menor que 5. Chuva moderada, entre 5, né? Maior que 5 entre 5 e 25, né? E chuva forte se for maior que 25. Então, a tabela 3, né, tem a categoria para velocidade do vento. Então, a categoria da velocidade do vento, velocidade em 3, né? Fraco, moderado e forte. Então, aqui em km por hora, é considerado fraco até 18,4, moderado acima de 18,4 até 52 km por hora e forte acima de 52 km por hora. Então, com base nessa classificação, a gente fez o seguinte plot. A gente colocou aqui na figura A o número total de chamadas em relação à intensidade de chuva. Então, por exemplo, se não tem chuva, tem um maior número de chamadas. Porém, quando é que se tem a chuva forte, a média ela cresce bastante, né? O número de chamadas em relação aos dias aí, ela cresce bastante. Quando é que em relação à variação da temperatura, a gente vê também que quando a temperatura é estável, você tem maior número de chamadas, porém quando é que ocorre um declínio, a média ela é maior também. Em relação à velocidade do vento, quando é que se tem a intensidade do vento é fraca, né? Temos um maior número de chamadas, porém quando é que ela é forte, então nós temos a média também, ela cresce bastante. Então, a gente também fez uma análise estatística, né, para medir a correlação entre as variáveis quantitativas. Então, primeiramente foi feito um teste de normalidade, baseado no teste de Shapiro-Wilk, né? O teste de Shapiro-Wilk, ele basicamente ele nos diz que se uma variável, né, esse valor P para essa determinada característica, se ela for maior que 0,05, ela não nega a hipótese da normalidade, né? Então, a distribuição normal pode ser considerada uma distribuição aproximadamente normal. Então, aqui, na tabela 4, a gente vê que apenas a temperatura ela tem essa condição, né? Então, como é que só a temperatura tem essa condição, é recomendado pela literatura também que a utilização do coeficiente de Spearman para medida de correlação. Então, aqui na tabela 5 a gente vê os resultados, né? Então, a gente, com base na literatura também, a gente pode medir a força da correlação, né? Então, a gente pode dizer que a precipitação ela tem uma correlação fraca, a velocidade do vento, como deu 0,20, ela também é fraca, a temperatura, como deu 0,21, ela também é fraca. Também, o número de chamadas do dia anterior ele foi colocado como característica com base na análise da autocorrelação, né, que foi feita, e em seguida ela foi colocada para essa tabela também, ela foi também aplicada o coeficiente de Spearman, né? E a gente viu que ela tinha uma correlação moderada. Então também foi feita uma análise da correlação das variáveis categóricas utilizando o teste de Q quadrado, né? Então, basicamente, se o valor de P ele for menor que 0,05, há uma associação dessa variável categórica com o número de chamadas, né? Então, basicamente, no final de semana tem uma associação a intensidade da chuva e a intensidade do vento. Então, com base nessas correlações, com essas medidas, a gente percebe que a gente tem essa análise de dados, ela aponta para a construção de modelos inteligentes utilizando séries temporais, né, que utilizam séries temporais. Né? Então, a gente tem na literatura os transformadores, as LSTMs, as GRUs, as convoluções e a regressão linear, né? Entre outros modelos. Então, esse aqui é o nosso cronograma, né? Levantamento bibliográfico, né? Primeiramente. Estudar as principais ferramentas, definir os conjuntos de dados que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. A quarta etapa é iniciar a etapa de análise exploratória. 5. Escolher a técnica de aprendizagem de máquina a ser aplicada à análise. 6. A discussão dos resultados obtidos. 7. A elaboração e apresentação do relatório parcial. 8. A elaboração e apresentação do relatório final desse projeto. Então, aqui basicamente a gente inicia a etapa de escolha e aplicação do modelo, né? E futuramente a discussão desses resultados obtidos na etapa 6. E a finalização com a escrita do projeto final e a apresentação do relatório final e da apresentação. Então, eu gostaria de agradecer ao FCG pelo apoio financeiro, ao Departamento de Engenharia Elétrica, ao Centro de Engenharia Elétrica e Informática, né, pelo apoio, e à Light pela disponibilização dos dados. E obrigado.